vidas em busca de pão, para servir ao irmão necessitado no hospital em desamparo. Meus queridos espíritas legionários da campanha do Quilo, alegria de estarmos aqui em mais uma comemoração da Semana do Legionário da campanha do Quilo. É a 51ª semana que nós estamos reunidos para homenagearmos a esse tarefeiro da nossa querida campanha do Quilo. Tudo isso feito com muito amor em nome de Jesus. O primeiro encontro que foi feito justamente há 51 anos atrás, em 1972, quando a Fraternidade Espírita de Escola da campanha do Quilo, certo? Naquela época chamada de Escola do Quilo, organizou-se as suas diversas regionais e decidiu-se se fazer uma semana em homenagem àqueles que constroem esse movimento. E ininterruptamente a gente está sempre reunidos, quer nos abrigos, quer nas instituições espíritas, aglomerando pessoas para a divulgação do Evangelho de Jesus com a nossa querida campanha do Quilo. Essa homenagem que é feita justamente em 2 de março de 1946, quando começa a campanha do Quilo aqui no Recife. É um movimento de muito amor, de fraternidade, de confraternização, de recordações daqueles que, os primeiros trabalhadores que fundaram e que criaram um movimento aqui em Pernambuco, na nossa querida Recife. Nós homenageamos cada um deles, muitos hoje na pátria espiritual, no mundo dos espíritos. Então, com alegria, esperamos que todos assistam, que todos gostem, que todos participem. Iniciaremos com a campanha do Quilo na cidade de Moreno, em homenagem ao grupo fraterno, ao grupo espírita Amigos Fraternos, certo? E encerraremos no Uniluz em Boa Viagem. Também teremos uma campanha do Quilo gigante no Instituto Espírita Bittencourt Sampaio, em Casa Amarela, instituição que ativamente desenvolve e sempre participou do nosso movimento de campanha do Quilo. Alegria, felicidade, emoção, isso marca a nossa semana. Então, vamos junto ouvir, escutar, aprender. Como sempre, tudo em nome de Jesus. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. E que esse beijo de Chico seja para todos vocês. É esse beijo de amor, aquele mesmo beijo lá de Moreno, né, Tonho? A mesma imagem, Chico mandando um beijo para todos vocês. Uma maravilha. Eu estou aqui um pouco emocionado, feliz pela realização de mais uma semana do Legionário, a 51ª, que teve abertura ontem na cidade de Moreno, com a palestra da nossa irmã Isabel, com o tema central da Semana do Legionário, Campanha do Quilo, Caminho, Verdade e Vida. E hoje estamos dando continuidade, né? A Regional Casa Amarela recebeu com grande alegria as portas do Centro Espírita Pedro Carneiro e nos deixou à vontade para realizarmos o trabalho. Teremos hoje o nosso irmão Alcidenberg Baraúna, conhecido da maioria de nós, que vai defender o tema da Regional Casa Amarela, que esse ano é Campanha do Quilo, Semeadura de Caridade com Jesus. Ele vai nos deixar uma mensagem bem interessante, porque trabalhar na Campanha do Quilo é trabalhar na seara de Jesus. Então vamos
elevar o pensamento a Deus, pensar em Jesus. Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual desse trabalho, dessa tarefa. Para que o nosso irmão Antônio Alves, que hoje está à frente da executiva da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, faça a prece de início dos trabalhos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, que a divina paz de Jesus continue em nossos corações. Vamos fechar os olhos da matéria e abrirmos os olhos dos espíritos e dizermos: Deus, nosso Pai Criador, aqui estamos diante de Ti, reunidos em Teu nome, Pai amado, nosso Criador, e em nome de Jesus de Nazaré, humildemente rogamos a presença de Jesus, dos espíritos tutelares que conduzem a codificação espírita e o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Reunidos e unidos numa só vibração, num só sentimento, numa só harmonia de paz, de luzes, de alegria espiritual, de esperança, e todos numa só comunhão, unidos com Jesus neste momento, espalhando daqui vibrações, energias de paz e amor para o nosso ambiente, para a nossa cidade, nosso bairro, nosso Brasil, nosso planetinha Terra. Abençoa, Jesus, a todos os legionários do Quilo, todos os tarefeiros da obra, saco às costas, mochila nas mãos, principalmente aqueles que hoje se encontram do outro lado da vida. A grande maioria dos que já partiram e se faz presente junto conosco nesta casa de oração e trabalho, que também contribui para o bem do cristianismo e de nossa querida doutrina espírita. Com esta vibração, com esse sentimento, retornamos a palavra de prece ao nosso irmão, para que ele possa iniciar os trabalhos da Regional de Casa Amarela, da 51ª Semana do Legionário da Campanha do Quilo de Pernambuco. E em nome de Deus, em nome de Jesus, Bezerra de Menezes, está iniciada a nossa tarefa na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Queridas irmãs, queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, que Deus nos guarde e que Jesus nos mantenha sobre a sua paz. É com alegria estar aqui com todos vocês, figuras ilustres, e não podia também não estar emocionado. Eu que comecei essa tarefa por volta de 1989, quando nós saímos da unidade militar, do quartel, dado como louco, com as manifestações espíritas eclodindo cada vez mais em mim. E aí fomos procurar uma casa espírita e conhecemos o trabalho de Campanha do Quilo. E foi amor à primeira vista, e que continue sendo esse amor na minha vida. E nós, quando foi chamado para justamente falar sobre Campanha do Quilo, semeadura, caridade com Jesus, nós ficamos a pensar em muitas coisas. E aí eu queria fazer com vocês uma pequena historiografia, porque é importante que a gente possa mergulhar um pouco no passado e buscar alguns momentos sombrios que a qual passamos, mas que Deus nunca deixou de enviar os seus anjos abnegados para nos assistir. Nos conta o espírito de Miramês,
na obra Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia, que quando Jesus desceu para estar entre nós, encarnou, porque Jesus não reencarnou, Jesus encarnou no nosso planeta. 2 bilhões de espíritos, 2 bilhões, precisaram ser tirados do orbe terreno para que Jesus pudesse trazer a mensagem da Boa Nova. Alguns dizem, mas Jesus tinha toda a capacidade de descer mesmo com esses 2 espíritos. Com certeza. O Mestre é o nosso caminho, verdade e vida. Porém, há necessidade realmente desse afastamento de espíritos como estes e ser levado para um campo mais seguro, para que realmente a mensagem da Boa Nova pudesse realmente ter bastante reflexão. E olha, lembremos-nos o que Jesus passou. Mesmo sem esses 2 bilhões de espíritos. Se a gente for remontar nessa historiografia do passado, podemos lembrar os 8 gritos infernais, as cruzadas, as guerras santas, que começou por volta de 1059, para que a gente pudesse ver quanta amargura desses espíritos. Gente, o Papa Urbano II, na França, ele deu pontapé inicial para que essas cruzadas pudessem realmente causar uma devassidão. E com Pedro, o eremita, homem sanguinolento, mau, apesar de feio, muito horroroso, e também não tinha letras, mas tinha uma eloquência de palavras que pela qual arrebatava multidões. E a mando do Papa Urbano II, justamente implantou a primeira cruzada. 8 gritos infernais. Mas podemos ainda mergulhar muito mais, lembrando Saladino, o sultão, que pela qual, chefe dos muçulmanos, e que pela qual também Francisco de Assis, o poveireiro de Assis, foi a ele e falou de Deus. E que Saladino, ao olhar para aquele homem franzino, pequenininho, de pés descalços, e disse para ele: o Deus que tu me fala é um Deus verdadeiro, mas o Deus que tua igreja prega, não, porque financia guerras. Sem crítica, gente, não estamos aqui a criticar a Igreja Católica. Estamos aqui realmente a buscar no passado tantas informações que podemos ir até muito mais além, no sul do Languedoc, na França, na época 1000, onde os cátaros foram perseguidos e massacrados. Cátaros, conhecido na nossa história como os albingeses. Quem estuda história sabe, não é? E esse povo foi dizimado e destruído e perseguido. Lá no sul do Languedoc. E chamados de hereges, porque realmente eles seguiam a epístola de Pedro e de Paulo. E tinham pensamentos da imortalidade da alma. E foi nesse sentido que a gente foi mergulhando até a primeira cruzada, e aí buscar outros gênios tão destruidores. Quem não se lembra de Gengis Khan?
guerreiro, sanguinolento. Conta-se que quando Gengis Khan, a pata do cavalo dele pisasse na grama, ali nada nascia. E realmente ali nada nascia. As impregnações fluídicas. Mas Gengis Khan, quando perdia um guerreiro, ele ia buscá-lo. Ele ia lá e resgatava, e por isso as pessoas amavam Gengis Khan. Se a gente for buscar o próprio Pedro, o eremita, a gente vai perceber que precisou reunir-se o rei Filipe de França, Frederico Barba-Roxa, que não é a história de carochinha, porque a gente assiste os filmes aí, né, de Frederico Barba-Roxa, e Ricardo Coração de Leão, todos cruzados para brigar nessas guerras. Percebemos tanta luta, tanta guerra, tanto sangue, tanta carnificina. Mas é nesse meio que nasce dois espíritos muito importantes para o conhecimento que a qual nós vamos buscar até hoje. Em Portugal nasce Antônio de Pádua. Mas antes deles, nascia em 1181, na cidade de Assis, na Itália, aquele que recebera o nome de Francisco de Assis, mas na verdade se chamava Francisco Bernardone, filho de Pedro Bernardone e Maria Picalini. E foi ali que realmente instaurou, podemos assim dizer, o primeiro trabalho de peditório. Por favor, me consertem, porque sou eu ainda engatear nessa tarefa. Eu fico a me perguntar tanto, porque eu não conheci o homem que muitos de vocês conheceram, e eu não tive a oportunidade, já legionário de campanha do Quilo, e não tive a oportunidade de conhecer aquele que muitos chamam do o bom velhinho, Elias Alverne Sobreira. Eu me pergunto, Edmilson, eu pergunto a Toninho, por que o já legionário de campanha do Quilo, Sobreira ainda estava encarnado e eu não tive a oportunidade de encontrar-me com este homem? Talvez, já perguntei até a André Wilson. André Wilson chegou nesse instante aqui. Eu perguntei a André Wilson, não sei se ele se lembra disso, ele disse: Berg, você já o conhece, mas de outra forma mais íntima. E eu fico muito emocionado quando eu falo de Elias, porque muitas histórias eu já escutei sobre esse homem, mas é importante ver a figura de Francisco, a figura de Antônio de Pádua, fazendo essa historiografia e perceber nos homens atuais de hoje a proposta da caridade, a proposta dessa semeadura, a semeadura que a qual o Francisco de Assis realmente semeou para cada um, que veio a ser pedido a restaurar uma igreja, mas na verdade não era uma igreja material, a igreja de São Damião, mas a igreja íntima dos homens. Muitos espíritos vieram assistir-nos nesse sentido. E hoje encontramos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo uma lição, entre todas as lições do Evangelho, que são belíssimas. Mas esta, eu tenho um carinho por ela: a beneficência. Isso é tipo de legionário de campanha do Quilo mesmo, sabe? Daquele que pega o saco nas costas e a mochila na mão.
eu quero fazer com vocês que a gente possamos analisar juntos, fazer uma retrospectiva, fazer uma análise realmente dessa lição, ler trechinho por trechinho, não sei se vai dar tempo, mas vamos ler trechinho por trechinho para que a gente possa compreender a importância dessa mensagem de Adolfo, bispo de Agel, e de São Vicente de Paulo. Começa logo assim, ó. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces. Gozos mais puros e mais doces. As alegrias do coração, que não são perturbadas, nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Quantas vezes nós não temos tantos remorsos? Quantas vezes nós não somos, como a lição a paciência que diz lá, levamos 1000 picadas de alfinetes que acaba por nos ferir. E quantas vezes nós sabemos que essa picada vem daquela pessoa que a gente mais ama? Porque se viesse de uma pessoa que a gente não conhece, mas vem sempre daquela que nós mais amamos. Aí lembramos de Júlio César e o seu filho adotivo, Brutus, que é quando lhe dá uma apoialada. E aí ele diz, até tu, Brutus. Mas estes que encaram esse sentimento, a beneficência, não deixará-se levar em conta, por conta dessas asperezas da vida. Porque vamos encontrar, e outra, vamos acabar com essa história de dizer que nós espíritas somos imunes. Passaremos porque teremos de passar. Os espíritos nos ajudam, mas nós temos que fazer a nossa parte. E as situações da vida, temos que passar por ela. Não tem para onde. Se pudesses compreender tudo que se encerra de grande e de agradável, a generosidade das belas almas. Francisco de Assis tinha uma bela alma. Tinha e como tinha. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo. Nós fazemos isso? Será que nós já olhamos o outro da mesma forma que gostaria que os outros nos vissem? E que se dê vista com alegria para vestir a um irmão, pudesse, meus amigos, ter apenas e a doce preocupação de fazer os outros felizes. Existe uma satisfação melhor de que fazer os outros felizes? Deixa eu abrir uma aspa. Uma das minhas maiores e melhores oportunidades foi conhecer uma vovó que Edmilson nem estava lembrado mais dela, eu comentando com Edmilson, chamada Anunciada, lá no Centro Espírita Moacir. Cabelinho encaracoladinho, eu chegava lá com um saco nas costas para entregar a campanha lá, e a Anunciada estava lá, não, jamais podia andar, vivia numa cadeira, se dava banho na cadeira nela, cheirosa, e sentada numa cadeira, com o cabelo encaracolado, não enxergava, o pente estava lá no cabelo, e eu dizia, Anunciada, cheguei. Ela, quem é? Eu fiz, é o Maguinho da campanha. Ela, é você, eu fui Anunciada, por favor, me dá a fórmula da beleza, porque eu quero ficar belo com você. Essa veinha, feinha e cega. Eu fiz, você quer ficar bonita sozinha, né? Dê a fórmula para mim, por favor. E foram muitas as vezes que eu pude conversar com a Anunciada, que já está no mundo espiritual. Mas outras vovós estão aí, outras anunciadas. Porque eu quero falar aqui, não de termos científicos, mas podemos falar de termos científicos e falar de Jesus. Porque não tem como falar de um termo científico e não falar de Jesus.
Se eu for falar sobre justamente gestação, quando o homem libera o espermatozoide e adentra-se a trompa de Falópio nas mulheres e vai subindo até encontrar o óvulo, ali está a fecundação entre um óvulo entrando dentro de outro. Mas aí há o processo de reencarnação. E aí a gente lembra a conversa de Jesus com Nicodemos bar Nicodemos, porque na verdade o doutor da lei se chamava Nicodemos bar Nicodemos. Senhor, como é que pode eu voltar para o ventre da minha mãe e me tornar-me pequeno? Ah, Nicodemos, eu te falo das coisas da terra. E se eu te falasse das coisas dos céus? As coisas da terra. Jesus falava de biologia. Jesus falava realmente da implantação, realmente, da fecundação do óvulo masculino com o óvulo feminino, para a germinação e o nascimento de um novo espírito, onde vai ser formado um corpinho dentro do ventre das mulheres. E por isso que Chico Xavier dizia mesmo assim: as mulheres têm a chave do céu. E é verdade. Fiquem sabendo disso, que vocês têm a chave do céu. Jubilosas quando representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que dá a vida e só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vês esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovido de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras como finos punhais que penetravam no coração materno: tenho fome. Gente, será que nós sabemos o que é fome? Eu me lembro que muitas das famílias, e a minha foi uma delas, eu me lembro que papai e mamãe muitas vezes fazia aquele mingauzinho de café para a gente tomar. E foram momentos difíceis, mas passamos. São muitas as situações. Caridade, palavras sublimes que resumem todas as virtudes. É só esse trechinho que eu quero ler. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Só aqui a gente poderia falar a noite todinha. Só na caridade podemos realmente levar realmente esse sentimento de amor ao próximo e sermos realmente felizes. E aí, eu não poderia jamais deixar de lembrar esse cidadão que eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer. Elias Alverne Sobreira. Aqui ele era novo, né? Em 1938. Foto na época, quando começou a campanha do Quilo, lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Vejamos bem, viu? Um jovem que saiu lá de Carnaíba, entre Afogado em Gazeira, né, aquele meio de mundo ali, vai parar lá no Rio de Janeiro e conhece o trabalho de campanha do Quilo, através, nós já conhecemos a história, a família Matos Vieira, encontra ele e aí é convidado para fazer campanha do Quilo. E a semente germinou. A semente germinou. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima de fogo. Isso está lá na agenda cristã, André Luiz. E é um clima de fogo. Hoje nós passamos bem pouco, mas esses desbravadores passaram por muitas situações difíceis. Banhos de água, isso eu escutei da voz, da boca de Luzinete, que Sobreira levou. Mas
a semente germinou. Hoje estamos aí com esse trabalho de campanha do quilo. Ele me permita falar, o Edmilson, falando das situações atuais de legionário. Ele me contou uma história uma vez que, para um grupo de pessoas lá do Bitico Sampaio, que ele chegava num certo local para fazer campanha, e tinha um cidadão numa venda que, quando já avistava ele, fazia assim, ó. Tem não. Edmilson, de longe, muita paz. Quando ele chamava o nosso querido amigo Edmilson, ele mexia naquelas caixas registradoras, nas gavetas, e pegava uma moeda de 1 centavo, botava na pontinha do dedo e chamava Edmilson. Pegava, botava na mochila. Na época, 1 centavo mais 9 era um pão. Então, eu não me esqueço disso mais nunca. E todas as minhas conversações, eu termino falando um pouco sobre essa história de Edmilson. Né? Então, são vivências dos legionários atuais. Nós passamos por uma situação muito delicada, lá em Camaragibe, pela Escola Espírita Francisco de Assis, onde eu abracei uma tarefa de campanha do quilo lá e ajudo o pessoal de lá. E eu estava fazendo campanha lá no Jardim Primavera, e eu bati numa venda, né? Tinha muita gente bebendo, e um cidadão, um jovem, saiu embriagado, deu um empurrão em mim assim, né? E disse assim: você vai me dar uma bolacha desse saco e eu quero. E eu olhei para ele: meu irmão, fique na paz do Cristo. O que nós estamos pedindo aqui é para as pessoas que a qual necessita. Você aceita essa mensagem? Ele pegou a mensagem e jogou no chão: você vai me dar a bolacha. Foi que um cidadão lá disse: rapaz, que é isso? O pessoal aqui o pessoal de campanha do quilo, que faz trabalhar para os abrigos das idosas, das crianças. Vamos acabar com isso, rapaz. Seguraram, puxaram ele para lá, para cá, pegaram. Cada um que estavam bebendo lá foi caçando dinheiro, botando na minha... Olha, foi aí que eu arrecadei dinheiro. O dono da venda nos trouxe alguns mantimentos. Só que quando eu andei alguns pedaços, assim, eu tenho um ouvido maravilhoso para escutar os desencarnados. Uma voz disse no meu ouvido assim: nós estávamos com medo, não era da reação nele, porque ele podia bater em você. Agora você não poderia bater nele, porque você botaria todo o trabalho a perder. E a preocupação da espiritualidade, buzinado no meu ouvido, é que eu agisse de forma agressiva. Por isso é a necessidade da preparação de campanha do quilo. Eu já faço campanha do quilo desde 1989, mas eu não me sinto preparado se eu não assisto a preparação do campanha do quilo. Então, a buzinada no meu ouvido foi clara. A preocupação não era com a agressão dele para você. Ele podia lhe bater. Em mim podia bater. O que eu escutei, agora você não poderia bater nele. E eles estão certos. Não é? Então são essas vivências de legionários, hoje bem pouco mesmo. Mas podemos passar por algumas situações que realmente vêm a acontecer, mas se nós estamos bem preparados no trabalho de campanha, estamos com aquela fortaleza, certamente nós passaremos, né, por esses embates. Após a tempestade, a confiança não é um néctar para dias e as noites de prata. É um refúgio certo para as ocasiões de tormenta. Esse homem, eu me lembro que eu estava com ele, eu estou botando tudo na baia, viu? Lá na casa dele, de Sobreira, e Dona Luzia chamou a gente, e mostrou onde é que ele fazia os estudos dele, e ela perguntava para ele, porque ele passava por tanto sofrimento. Um homem que implantou uma tarefa como essa, que ficava sentado ali,
de frente do mercado de Casa Amarela ali, na farmácia Guarará, porque hoje não existe mais. Interessante, eu andava por ali, não conhecia esse homem. Ficava sentado ali pedindo aos transeuntes na rua. E ela disse assim: por que, meu velho, você passa por essa situação? E aí, a resposta dele, né? Minha véia, eles me conhecem. Existe uma fera dentro de mim. Sobreira dizer isso. Existe uma fera dentro de mim. Então não duvidemos. Aquele que achar que eu sou bonzinho, que eu sou um anjo, me leve para casa. Uma semaninha só. Vocês querem me levar? Uma semaninha só. Depois você me manda de volta. Se vocês estiverem vivos. Porque é certo que nos diz a espiritualidade. Viver e conviver com a diferença é um desafio. E temos que aprender com desafios. A senhora sim é especial. Porque os pais que têm filhos especiais é porque eles são mais especiais. Fiquem sabendo disso. E nossos filhos são espíritos. Está lá no livro de Hermínio Corrêa de Miranda. É interessante, né? Então, após essa tempestade, vem realmente a bonança, mas ainda não esqueçamos que possamos ou podemos passar por algumas aflições. Bem velhinho, né? Considera por vitória o desempenho dos próprios compromissos. Isso está em Emmanuel, lá no livro Buscar e Acharás. Qual é o nosso compromisso? Nós que conhecemos a tarefa, eu que conheci a tarefa, quando eu saí do exército, dado como louco, porque queriam me botar para fora como louco. E aí, o meu capitão, eu não canso de repetir isso, Ricardo Cardoso de Lima Castro, ele diz para mim assim: ninguém vai lhe excluir do quartel não. Porque disseram que eu fui parar numa maca, desmaiei, batendo a mediunidade, né? E de repente da maca eu fui parar ali na segunda fileira e batendo. E o tenente olhou para mim e disse assim: olha, não venha com essas loucuras para dentro da caserna militar não, seu louco, vamos excluir você. Mas eu tive esse capitão que me apresentou ao sargento Juarez. Juarez foi meu sargento. Ele foi meu sargento, e aí ele me deu todas as diretrizes, e foi quando eu fui para a Escola Espírita Cristina Mendes de Albuquerque, e lá conheci muitos amigos, e conheci principalmente dois amigos especiais, o irmão Saco e a irmã Mochila. E aí, até hoje eu não me apartei da tarefa. O menestrel do quilo, esse homem foi um menestrel, um poeta. Interrogada sobre o que mais apreciava na vida, respondeu: dedicar-me aos outros. Isso é a frase de Helen Keller, em entrevista em São Paulo, em 1953, que nasceu no Alabama, com as suas deficiências, cega, surda, mas se tornou-se uma criatura defensora das pessoas necessitadas. Eu posso atribuir essa mesma frase a esse homem. Posso sim. Foi uma vida de dedicar ao outro. E foram muitas perseguições. E digo de passagem, gente, perseguição até do próprio meio. E Kardec deixa bem claro isso. Deixa bem claro, não por leviandade, não por leviandade do codificador, mas leia o Livro dos Médiuns, quando fala das sociedades espíritas, que uma casa espírita, quando não tem união, ela rui. Então, precisa ter união.
E Kardec deixa bem claro que os nossos inimigos não estão lá fora, estão dentro dos nossos arraiais. Agora, temos que aprender a conviver, a lutar com esses sentimentos ainda tão imperfeitos que existem em nós. A rocha viva do quilo. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus, Mateus 16, 18. Eu te digo que tu és Pedro. Pedro, pedra. Elias Sobreira foi uma pedra dura, que incentivava muitos à tarefa, que tinha um hábito que era incansável. Isso eu escutei da voz do meu querido amigo Andreilson. Não se cansava de atender a todo mundo e dar um beijo nas mãos. E um homem desse dizia que existia uma fera dentro dele, hein? A nossa conversação foi uma conversação simples, mas que a gente possa entender a importância de uma tarefa de semeadura. Assim como semeou o Povereiro de Assis, assim como semeou Antônio de Pádua, numa região e num momento tão, sei lá, podemos assim dizer, tão grotesco. Hoje nós estamos semeando num momento bem melhor. Passamos por algumas situações, mas estamos semeando a caridade. O exercício desse sentimento que está lá na beneficência, está lá na questão da indulgência, está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que fala sobre 3 pontos. O sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para fraquezas alheias e perdão das ofensas. Jesus entendia dessa forma. Então, botem um saco nas costas e a mochila na mão. O irmão saco e a irmã mochila, que é como eu chamo. E eu digo de passagem, me chamem de, esse rapaz está delirando. Esse saco tem vida. Essa mochila tem vida. Eu nunca duvidei disso. Porque quando eu chego para fazer campanha, muitas vezes eu vou pegar no saco, é aquela coisa, me pede para eu ir levantar. É como se o saco de baixo, e mais embaixo, ele fica me puxando, dizendo, é você que você tem que me carregar. E quando eu vou pegar uma mochila, eu vou pegar a primeira, pega a segunda e a primeira. Epa, eu pego, volto e pego a primeira. Eu fico perguntando por quê. Alguma coisa tem. Esse saco tem vida. Eu quero encerrar lembrando Francisco de Assis, o Povereiro de Assis. E homenageando justamente esse jovem que estava lá no Hospital da Aeronáutica, e quando foi indagado por Rubens Uchoa, eu não vou citar tudo, mas como Rubens Uchoa pergunta para ele como é que ele estava, ele, de vez de perguntar qualquer coisa, ele pergunta, e a campanha, meu irmão? Ele vai perguntar sobre a campanha. E ele começa a contar, e aí ele diz para todos nós, se ficarmos fiéis a essa tarefa, saco nas costas e mochila na mão, nós vamos envergar, nós vamos destruir o orgulho, a vaidade e o egoísmo tacanho. Muito choro e emoção nessa gravação de Rubens Uchoa com ele. E ele diz ainda mais, ficaremos simples como Jesus quer, como um passarinho, para poder buscar a obra santa dele.
lembrando aquele passarinho que estava lá, apagando as chamas da mãe da natureza. Estava lá aquele passarinho pequenininho, e as asinhas molhava no rio, ia lá e jogava as asinhas para apagar o fogo que queimava a mãe da natureza. E outros pássaros maiores interceptaram e disse para ele: ah, que atitude besta, idiota essa sua. Você não vai apagar a chama que está queimando toda a floresta. E ele continuou. Ia lá, molhava as asinhas e molhava para apagar o fogo da mãe natureza, da floresta. E depois os pássaros: mas rapaz, tu ainda continua. E ele disse: talvez eu não consiga, mas estou fazendo a minha parte para defender a mãe natureza, que me dá justamente as árvores para o meu sustento, a comidinha, o abrigo para eu dormir. Então foi lá e molhou as asinhas dele e continuou, e os outros pássaros continuaram a fazer a mesma coisa, lembrando Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela, dá o mesmo significado. Madre Teresa, a senhora não vai conseguir acabar com toda essa miséria desse povo. E ela disse: bem eu sei que eu não vou conseguir. Porém, eu sei que eu sou uma gotinha d'água no oceano. Mas sem essa gotinha d'água, o oceano seria menor. Então façamos a nossa parte. Vamos buscar o trabalho, a tarefa evangélica, como fala o nosso irmão Edmilson. A tarefa de buscar a transformação desse homem velho que existe em nós e nos mostrar um homem novo, assim como esse homem que diz que tinha uma fera dentro dele a ser domada. Nós também temos essa fera a ser domada. Mas o saco e a mochila nos dará fortaleza e força, e esmagará esse homem velho dentro de cada um de nós. Muita paz, muito amor, muita luz para todos nós, e que possamos seguir em frente com Jesus e sempre com Jesus. Nós que agradecemos, Berg. Particularmente eu agradeço em nome da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, a Regional Casa Amarela. E é uma coisa interessante a respeito dessa vida no saco. O saco de Campanha do Quilo é tão emblemático que lá no Moacir, o saco estragou por tempo de uso, já ficou, não tinha mais condição de remendo. E aí a gente levou para a cozinha e disse: não, vocês podem aproveitar a parte boa dele para fazer pano de prato ou pano de chão. E as meninas não são espíritas, mas se recusaram. Não, eu mesmo não vou cortar não. Eu não vou cortar não. O saco, o pessoal faz campanha, mas a representatividade que o saco traz, né? Criou essa resistência de não quererem utilizar para outra coisa. Mas é isso, a gente fica feliz, né? Eu queria chamar a Joana d'Arc aqui para fazer umas considerações finais. Encerrarmos agradecidos, né, a todos vocês. Boa noite, né? A paz de Deus com todos. Desde já quero agradecer a todos que puderam comparecer aqui na nossa casa, esse trabalho maravilhoso. Eu, particularmente, sou morrendo de saudade dessa tarefa, impossibilitada por hora, né? Mas Deus sabe os porquês. E eu estou vivenciando o bom combate, os 10 mandamentos, dentro de casa agora. E ouvindo Berg sobre Sobreira, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Em algum lugar do passado, né? Eu via muito ele lá na farmácia do Guararapes, né? Ele aí sentadinho, fazendo campanha, eu digo: meu Deus, um ponto de luz. Um ponto de luz. De longe você via a irradiação desse homem. Então, ele deixou um legado, né, para todos nós. Acho que todos aqui são legionários, né? E o mais importante desse trabalho são as vivências, que há pouco tempo atrás, né, foi feito um livro de experiências dos legionários, né? Ali, neste livro, fichinha.
Porque se fôssemos realmente contar as experiências, é um legado. Contos e causos na vida real, né, são muitos. Só para ilustrar, que eu já contei aqui uma vez, lá no Alto da Foice, fazendo campanha, eu parei numa casa, essas casas que é de porta e janela e uma árvore no meio. Tinha uma criança amarrada. Esse caso eu acho interessantíssimo. Parecia um escravo, amarrado. Um menino de 3 anos. Aí eu disse para Deus, meu Deus, o Senhor me colocou numa tarefa agora difícil. Então é esse, o trabalho é esse. Aí eu parei ali, meu trabalho parou, de peditório. Agora fazer um trabalho de desconstrução, né? Para saber os porquês, até eu sair dali deu serviço, viu? Então, o trabalho foi feito e eu tive que voltar outras vezes lá. Quer dizer, o trabalho da campanha do Quilo não é só o peditório, é o que está por trás. Tem um fundo musical que a gente precisa captar, compreender, né? Então, é isso aí. A nossa casa voltou aos trabalhos da campanha. Próximo domingo vamos fazer para o lado das crianças. Certo? Quem tiver disponibilidade de tempo, compareçam. Que Deus nos abençoe, muita paz e boa noite. A casa de Pedro Carneiro, como tantas outras, que por conta da pandemia sofreu um desfalque nos seus trabalhadores, nos seus colaboradores, mas graças a Deus está aos poucos voltando, né, precisando ainda de ajuda. Às vezes Joana coloca no Face dela, quem quiser colaborar, assistir, ajudar com a casa, ela disponibiliza um Pix para que as pessoas possam ajudar, porque há muito custo, está se voltando, graças a Deus. Quando ela falou comigo para retomar os trabalhos de campanha do Quilo, imediatamente viemos dar o apoio. Graças a Deus conseguimos o nosso irmão Antônio Fernando, que se dispôs a dirigir a campanha, que ela está sem condições, está cuidando de Luci, uma das legionárias pioneiras aqui em Casa Amarela. Ela que faria o depoimento da semana da semana legionária do ano passado, mas na semana da gravação do áudio ela adoeceu, ficou impossibilitada. Pegamos outro irmão também antigo, Carlos Hermínio, fez aquele depoimento. Enfim, e ela fica revezando com a irmã dela para cuidar de Luci Galdino, legionária do Quilo. Tem a história dela no livro, das vivências do legionário. Campanha do Quilo, uma prece em movimento. Aqui com alguns representantes regionais que estão presentes. O nosso irmão Domingos, da Regional do Arruda, ele levanta para o pessoal te ver. Eita, esse é tão assíduo com a campanha do Quilo que o nome dele é Domingos. E a campanha do Quilo é todo domingo. Né? O nosso irmão Ferreira, da Regional já de São Paulo, que fez a abertura ontem. O nosso irmão José Coutinho, né? Estamos recebendo também alguns irmãos de outras instituições, né? Nosso irmão Jorge Miguel e Manolo, do Grupo Espírita Voluntários para Jesus. Jorge, quem mais? Fernando, de onde? Da Casa do Caminho. Quem mais? Não, eu estou procurando o pessoal do Bittencourt Sampaio, cadê? Levanta a mão aí, Fernando Assunção ali. Fernando Assunção, ele já levantou a mão ali. E o nosso irmão Gutenberg, legionário que estava afastado há algum tempo, está lá. Gutenberg. Está ali presente. E Jorge Barreto e o pessoal do Semeadores do Cristo. Né? Eu pedi Jorge e tal. E eu fico muito feliz que ele tem um neto que está abraçando o trabalho de campanha do Quilo. E eu fico pensando, eu acho que eu estou ficando velho, porque eu conheci a mãe dele novinha. Hoje eu faço campanha do Quilo com o filho dela, o neto de Jorge. Né? Isso é maravilhoso. Então, com Luzinete Lopes e Luzinete Oliveira, são duas figuras que quando a gente fala em campanha do Quilo, lembra delas duas. Né? Porque se for para falar de Toninho, quando fala campanha do Quilo, vai ser Antônio Alves e Luzinete. Porque nisso que Alcidenberg falou algumas coisas de seu sobreira, seria preciso umas 2 palestras com Antônio Alves e Luzinete, que conviveram com seu sobreira por muito tempo e tem muita coisa para contar. Aí eu tive alguns momentos com ele e guardo coisas maravilhosas. Manolo também teve com ele, né? Sabia como ele lidava.
Mas é assim, a gente fica feliz de saber que trabalhou com um homem que entregou a vida dele a servir a Jesus. Aí eu disse uma vez ao Cidenberg, ele não lembra, mas ele está sempre com essa coisa cobrando. Ele não conheceu o seu Sobreira, mas nós também não conhecemos Jesus. E estamos felizes por estar na sua seara. Eu não conheci Jesus pessoalmente, porque se eu conheci eu não lembro. E se eu conheci foi perseguindo, não foi? Mas hoje eu estou na sua obra. Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Que Deus nos abençoe. Vamos levantar a mente para o alto, para agradecer ao Pai Celestial por essa noite tão maravilhosa. Senhor Jesus, mestre amado, mestre querido, estamos aqui, Senhor, implorando o vosso amor e a vossa bondade, mestre, para que possa nos auxiliar nesses trabalhos. Ampara, Senhor, as casas religiosas, mestre amado, mestre querido, te peço de todo sentimento que procure ajudar na semana do legionário este trabalho que foi vós que encaminhasse nós para essa missão. Mestre amado, em nome de Deus, em nome da Sempre Virgem Maria, em nome de Dr. Bezerra Menezes e do querido irmão Elias Sobreira, peço a vossa permissão para que eu possa devolver a palavra ao irmão que se encontra à frente dos trabalhos, para que eu mesmo possa dar por finalizado os trabalhos na noite de hoje, na tua paz e no teu amor, e assim seja, e que Deus nos abençoe. E assim, Senhor, depois da prece proferida pelo nosso irmão, em teu nome, em nome de Jesus, agradecido a todos que participaram conosco, direto e indiretamente. Dai a todos esses que estiveram conosco hoje, Senhor, um retorno feliz e seguro a seus lares. Porque uma coisa é certa, vamos voltar para casa hoje melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.